Quando tudo parece perdido, quando parece que tudo que a gente faz dá muito errado, ou quando a gente não consegue nem começar a fazer as coisas, a gente nem precisa se perguntar o que é, todos já sabemos que é. Então, o bloqueio criativo. Aqui na parte arte, um problema que a gente não pode ter nunca é o bloqueio criativo. A gente basicamente trabalha com criatividade, a gente trabalha sempre criando, então quando esse problema de não consigo criar alguma coisa acontece, se torna então um desafio muito grande no dia inteiro, toma todo o nosso tempo. Tudo isso vai estar muito ligado, então, ao que nós chamamos de repertório cultural. Desde que você nasce até o presente momento, você recolhe informações, seja elas de onde vierem. Tudo isso fica armazenado no seu cérebro e quando você precisa criar, é então que tudo que nós coletamos ao longo do caminho, elas afloram para que surja alguma coisa a partir de tudo que nós já conhecemos. Então, o bloqueio criativo nada mais é do que a falta de mais novidades, a falta de mais conhecimento, a falta de mais informações, a falta de ver coisas novas. E como a gente depende muito então da nossa criatividade, a gente criou aí um sisteminha para burlar então esse temido bloqueio criativo. Hoje eu te passo aqui então 5 dicas para nunca mais ter um bloqueio criativo. A primeira forma é estimulando o seu cérebro. Para isso a gente vai usar uma ferramenta muito conhecida por todos, que é o TikTok. Todo mundo fala, e nós sabemos disso e concordamos também, que o TikTok ele estimula muito o cérebro. Basicamente, desde o tempo que o TikTok foi criado até o dia de hoje, é muito difícil a gente conseguir ficar preso em alguma coisa, assistindo por mais de tantos minutos e etc. Só viver de informações rápidas. E é dessa forma que a gente vai então estimular o cérebro, usar isso ao nosso favor, para que a gente nunca mais tenha um bloqueio criativo. Eu vou falar que eu uso isso particularmente, eu faço muito isso que eu vou ensinar pra vocês, é usar o TikTok ao seu favor. Quando você precisa criar sobre alguma coisa e você tem um tema em específico, pesquise aquilo no seu TikTok e o vídeo que você achar mais legal você curte, comenta, salva, se precisar copia o link, compartilha, porque o seu TikTok, o seu aplicativo, ele vai entender que você gosta daquele tipo de conteúdo. Logo, se você precisa produzir alguma coisa, você pode então começar a receber o tipo de conteúdo certo para o que você precisa produzir naquele exato momento. Isso eu faço demais. Quando eu preciso saber alguma coisa sobre moda, por exemplo, sobre história, eu sempre vou, pesquiso no TikTok, curto todos os vídeos ou salvo áudio que eu preciso, que tem uma informação legal, e aquilo vai aparecer mais ainda no meu For You, no meu feed. E então, eu vou começar a reunir muita informação rápida no meu cérebro. Meu cérebro vai ficar lotado de muitas coisas que eu ainda não sabia. Conteúdos que eu ainda não tinha acesso. E é dessa forma que você vai usar o TikTok para estimular o seu cérebro de uma maneira positiva para impedir, então, o bloqueio criativo. A segunda forma, então, é se manter atualizado da forma correta. O que acontece é que quando a gente pensa em que eu preciso estar atualizado, eu preciso saber das notícias, preciso saber o que está acontecendo no mundo, a gente vai pensar em jornal, vai pensar em G1, a gente vai pensar em várias formas, então, de coletar informações para a gente saber o que está rolando no mundo. Isso é muito importante para a nossa produção. Mas a questão é que se você fica só assistindo o jornal, se você fica só vendo o Gazeta do Povo, o G1, são informações que às vezes são trazidas pra gente de uma forma um pouco mais grotesca, um pouco mais rude e nem sempre de uma forma que estimule o cérebro, a criação, estimule a gente a pensar por si próprio, estimule a gente a produzir algo novo. Porque as notícias realmente não são pensadas para isso, e sim para nos manter atualizados. Mas tem sim uma forma de fazermos isso que estimule nosso cérebro à criação. E a nossa dica para vocês é que vocês utilizem então a nossa velha e famosa revista. Eles são uma ótima fonte de informações, de saber o que está rolando pelo mundo, mas de uma forma que te ajude e te estimula. Por quê? Porque na revista ela sempre vai ter muito conteúdo colorido, ela vai ter muita coisa que te estimula a pensar de uma forma... Ai, que lindo! Isso tudo é muito lindo, isso que estimula realmente o cérebro, sabe? E é uma ótima dica para você se manter informado sobre o que está acontecendo, mas de uma forma que não deixe o seu cérebro pesado, não deixe ele mais tenso, sabe? Sim, de uma forma leve e descontraída, e conforme você for vendo as imagens, conforme você for lendo o conteúdo, aqui tem muito comentário de gente muito interessante, então conforme você vai recebendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, o seu cérebro vai te ajudar sim a produzir coisas novas.
A terceira forma é procurar, então, informações visuais sobre aquilo que você quer produzir. Uma ótima ferramenta para você estar fazendo isso, muitas pessoas já comentam sobre ela, que é o Pinterest. Lá você encontra tudo, tudo lá é lindo, tudo lá é muito chamativo e isso estimula muito mais ainda o cérebro e faz com que você armazene mais conteúdos, mais formas de ver. É uma ótima forma, por exemplo, se você precisa fazer um post, se você precisa fazer um desenho e você não sabe mais que caminho percorrer, porque você já usou de todos os modos, lá você pode ter certeza que não vai faltar opções para você. Então, se você precisa de inspiração, o Pinterest é uma ótima ferramenta para você. Outra forma também, para a gente não deixar só o Pinterest em evidência, a gente também consegue usar o Instagram, mas da forma certa. Vamos lá. Se você está procurando sobre alguma coisa em específica, procure encontrar pelas hashtags. Lá vai ter muito conteúdo de várias pessoas, de vários estilos diferentes, muitas informações de vários lugares e tudo visualmente bonito, lindo e inspiracional. Então essa é a nossa terceira diquinha, você pode usar o Pinterest e o Instagram nas hashtags para você reunir inspirações e deixar isso armazenado de uma maneira fácil. Tem como você salvar no Pinterest e no Instagram também. O quarto, não menos importante, todo mundo sempre fala sobre ele e a gente não podia deixar de fora também, é que você precisa ler. Ler ajuda o seu cérebro, estimula o cérebro para produzir também. Ele te ajuda a reunir mais informações, o repertório cultural ele aumenta e é tudo isso que nós precisamos para impedir um bloqueio criativo. Então ler é muito importante, leia sobre o que você quer produzir, leia sobre outros ramos, às vezes só não sobre aquilo que você está procurando produzir, por exemplo, você quer falar sobre nutrição, mas procura algum outro ambiente totalmente fora daquilo que você está acostumado a ver para você não ficar sempre muito preso naquilo que já existe, naquilo que você não quer produzir, naquilo que você sabe que é o normal, que é o sempre acontece isso, sempre produz dessa forma, sempre sai desse jeito e cria algo novo. Então tente sair da sua área de pesquisa e ir para outras áreas. Por isso ler é tão importante, porque você encontra vários conteúdos riquíssimos em todos os livros sobre diversos temas e tem aí muito fácil para vocês lerem, tem sites gratuitos. Se você gosta do bom velho livro pessoal, você também pode. E a gente sabe que para quem é muito, mas muito ocupado, ler sempre é difícil. Às vezes, quando você tem o seu único horário para ler antes de dormir, é difícil sim, não é algo que a gente vai preferir. Então, se você é muito ocupado e você faz coisas no seu dia a dia, mas que você tem um tempo para ouvir qualquer coisa, se você tem um tempo para ouvir música, opte então por ouvir audiobooks. Tem muitos audiobooks disponíveis aqui no YouTube de forma gratuita. E eles ajudam muito o nosso cérebro na hora de produzir algo novo, para não ter, então, o famoso bloqueio criativo. Ler é muito importante, você não pode deixar isso de fora, nem que seja de forma auditiva, ok? E nós vamos, então, para a última dica, que é, sempre que você for produzir, antes de tentar produzir, faça um mapa mental, faça um brainstorm, coloque todas as suas ideias ali. Por mais que você não tenha ideia nenhuma, coloque um assunto central e vai colocando tudo que você lembra a respeito, tudo que você já conseguiu consumir dentro das plataformas que eu indiquei, dentro das dicas que eu dei. Tenta fazer isso antes de produzir de fato. Faça um mapa mental, faça um brainstorm, que é nada mais que uma chuva de ideias, que ali você vai conseguir reunir muita coisa para trabalhar com. Sempre que a gente precisa, a gente está sem ideia, a gente coloca o assunto central e tudo que a gente for lembrando sobre, a gente coloca ali, mesmo que não tenha nada a ver. Por exemplo, eu coloco iFood, aí eu coloco entrega, aí eu coloco comida, aí eu coloco hambúrguer, aí eu lembro de verde por causa do alface. Você vai colocando e você vai chegar a uma resposta para aquilo que você quer produzir. Fazer um mapa mental, organizar suas ideias, fazer um brainstorming é muito importante, é fundamental para a gente chegar a uma nova ideia. Afinal, se a gente está sem ideia, se a gente está passando por um bloqueio criativo, às vezes é só porque a gente não reuniu todas as informações que nós temos já no nosso cérebro de forma útil e de forma que nos leve a produzir algo novo. Então essas foram as nossas dicas para vocês, eu espero que isso ajude muito. A gente faz muito isso aqui na empresa, afinal a gente trabalha o tempo todo criando, produzindo e não tem como a gente passar por um dia com bloqueio criativo. Isso é realmente estressante e essas dicas são todas as que nós usamos de fato. E não se esqueça que isso que eu ensinei aqui para vocês tem que ser recorrente. Essas dicas precisam ser feitas todos os dias, se possível. Você precisa estar sempre lendo, precisa estar sempre absorvendo
novas informações, precisa estar sempre vendo conteúdo sobre aquilo que você já produz, a sua área, às vezes sair do seu âmbito, como eu já disse, você precisa fazer isso o tempo todo, todos os dias, sempre que possível, porque reunir informações é o que vai te deixar pronta para quando você precisar produzir alguma coisa, você nem chegue a passar então por um bloqueio criativo. Por não menos importante, se você gostou desse vídeo, você salva ele, coloca na tua playlist, copia o link e já coloca num bloco de notas para que quando você precisar, para quando o bloqueio criativo vir, você já ter ele salvo de alguma forma. E se você conhece alguém que está sempre passando por esse bloqueio criativo, recomenda esse vídeo para ela também, vai que isso também ajude ela. Tchau, pessoal, e até a próxima!